Arrumando aqui as conexões. Olá, quero meu vinho. Eu também quero o meu, hein? Bem-vinda à nossa live de hoje. Bom, hoje a gente vai conversar, como sempre, lives curtinhas do domingo, meia hora, sem convidados, somente eu e você, para a gente falar aqui sobre os diversos temas que envolvem a liderança, né? Que envolvem uma líder que deseja, obviamente, fazer a sua trajetória de sucesso, liderando equipes, negócios, enfim. Então, a gente vai começar hoje falando sobre um tema que não é uma brincadeira, é um tema sério e um tema que deixa muitas lideranças com medo e muitas lideranças inseguras. Afinal de contas, a gente, como líder, pode delegar muitas tarefas, a gente pode conseguir delegar muitas atividades, mas a gente não consegue delegar a difícil missão que é demitir alguém, né? Demitir uma pessoa, demitir um profissional, realmente não é uma tarefa fácil. Então, para você que me segue aqui no Instagram, ou para você que está aqui coladinho comigo no YouTube, essa é a nossa conversa de hoje. E eu quero começar, eu gosto sempre de contar histórias, né, gente, de falar um pouquinho de experiência, e eu vou falar aqui para vocês que a minha primeira demissão, né, a primeira demissão que eu tive que fazer na minha vida como líder foi algo assim desastroso que poderia ter me traumatizado para o resto da vida, porque eu fui promovida num dia e 24 horas depois eu tinha que demitir a minha colega de trabalho. Uma pessoa super querida, uma pessoa que me ajudava diariamente ali, estava sempre comigo, e o líder que saiu da área me passou essa bola, né, de fogo na mão, que era fazer a demissão da minha amiga mesmo, porque a gente tinha uma relação super estreita. Então foi muito complicado para mim. Naquele momento eu não tinha a menor experiência, né? Eu tinha sido promovida exatamente pela minha competência técnica, pelo fato de eu estar desempenhando um bom trabalho naquilo que eu fazia. Surgiu a oportunidade da empresa, então vamos dar essa oportunidade para a Ana. Mas a primeira missão foi muito dura, né? De demitir uma pessoa que está ali com você no seu dia a dia. E eu precisei fazer esse trabalho, fazer essa demissão de uma forma muito doída, foi muito sofrido para mim. Chamei ela para conversar comigo e chorávamos as duas, né? E no final de uma conversa de mais ou menos 15 minutos, eu acho que ela até mais me consolava do que eu, de verdade, construir ali uma narrativa que pudesse levar para ela algo construtivo, porque nem os motivos reais da demissão eles me cabiam, né? Porque era fruto de uma avaliação que a empresa tinha feito ao longo do tempo. Então, me sobrou essa missão. E ainda assim, com toda dificuldade, eu comecei primeiro, né, agradecendo a parceria que eu tinha com ela, a parceria que ela tinha comigo, né, o fato da gente caminhar juntas ali, fazendo o nosso trabalho do dia a dia, e nós conseguimos avançar para a segunda etapa da conversa, que foi: olha, fulana, eu estou aqui numa missão muito difícil, que me dói muito fazer, mas a empresa me trouxe alguns motivos aqui para que isso aconteça, e eu estou sendo a porta-voz de uma decisão que não é minha, não é da minha liderança assumida um dia atrás, né? É uma missão dada a mim por uma pessoa que saiu da empresa e que me deu essa missão de fazer o seu desligamento. Então, você está sendo desligada da empresa por essas e por essas razões. Então, foi muito difícil. E nesse momento da fala,
eu já estava chorando, daí ela começou a chorar também, e foi um desastre, né, no sentido de tudo que não poderia acontecer, aconteceu, né, para que a gente andasse e caminhasse com essa questão da demissão. Mas, enfim, em um cargo de liderança é praticamente impossível você não se deparar com um momento como esse, não se deparar com o momento de demitir alguém. E como é que a gente aprende a fazer isso? Como é que a gente pode transformar esse momento desagradável, né, de tirar o emprego de alguém, de tirar o trabalho de alguém, em algo relativamente mais leve, né? Relativamente mais tranquilo, se é que existe essa palavra. Mas, assim, ao longo do tempo, ao longo da minha carreira profissional, eu me deparei com esse momento diversas vezes. Eu tive que demitir pessoas e eu acho que nesses 34 anos eu fui demitida só uma vez. Então, até para me colocar no lugar do outro, é importante que eu tenha vivido também essa experiência. Mas se você nunca foi demitido, você tem noção e você sabe que demitir, que perder o trabalho, né, naquele momento é como assim uma forma de apagar todas as perspectivas, né, da vida. As pessoas tendem a achar que perder o trabalho, que naquela hora que está acontecendo a demissão, é como se ela tivesse meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu não sei fazer outra coisa, ou vai ser muito difícil me recolocar. Como é que eu vou resolver, né? Então, cria-se ali um impasse, né, para as pessoas. Então, o que, que eu recomendo sempre como primeiro passo? Se você é uma líder que acompanha os seus colaboradores, os seus funcionários, e faz isso de maneira regular, você obviamente tem um histórico desse profissional ou dessa profissional. Você sabe com quem você está trilhando esse caminho, né? Então, a gente falou mais ou menos 2 semanas atrás sobre a questão do feedback. E feedback, esse feedback periódico, esse feedback contínuo, ele te ajuda muito no momento da demissão, né? Quando for preciso fazer uma demissão. Porque o feedback, ele tanto pode trazer aspectos positivos, né, sobre a carreira daquela pessoa, sobre as entregas dela no ambiente corporativo, como pode também trazer os aspectos negativos. Eu estou olhando aqui para as duas câmeras, tá, gente? Porque a gente está ao vivo no Instagram e aqui no YouTube também. Então, na hora que você tem o feedback nas mãos, você tem ali nas suas anotações quais foram os pontos de melhoria que você sugeriu para aquela profissional, né? Ou para aquele profissional. O que foi que você falou para essa pessoa ao longo da carreira, ao longo da trajetória dela na empresa? O que você disse para essa pessoa como pontos de evolução profissional ou como pontos de evolução comportamental? Se você fez isso direitinho, como deve ser, então você tem pelo menos argumentos que estão ali, né, organizados na sua folha de papel, na sua tela do computador, onde quer que você tenha anotado. Mas o importante é que você tenha ali a todo um alistamento né, uma lista de valores, uma lista de dificuldades que essa pessoa trouxe, tanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista de desempenho, para que isso sirva agora como os argumentos, os motivos que estão te levando a fazer a demissão dessa pessoa. Então, vamos começar a conversa da demissão com muito equilíbrio e empatia. Então, fez a tarefinha de casa antes, que foi relacionar todos os porquês, né? Os porquês, as razões que ao longo do caminho dessa pessoa na empresa fez com que você chegasse nessa decisão de fazer a demissão. Então, reúna agora equilíbrio e empatia, né? São duas ações e duas atitudes que vão precisar entrar em cena. Então, se você foi
demitida alguma vez, vai ficar mais fácil de você saber o que é empatia nesse momento. Mas se você nunca foi demitida, você sabe que isso provoca uma dor, porque você certamente conhece alguém que já passou por isso. Então, esse equilíbrio é no sentido de respirar fundo, fica tranquila e coloca sempre o teu tom de voz num nível linear, num padrão linear de colocação, de informação e de entonação, para que você não tenha, né, altos e baixos nessa fala e não venha a provocar nas suas argumentações algum tipo de confronto, tá? Então, essa é a primeira coisa. Equilíbrio e empatia devem entrar em cena nessa ação. Olá, Celeste, Liana Moura, que prazer vê-la aqui. Lu Alves, querida, vão chegando, gente. Bom, outra coisa importante é você ir direto ao ponto, né? Por que isso? Porque quando você convida essa pessoa para uma conversa de desligamento, não há mais por que ficar protelando, não há mais por que fingir que não tem nada ali, né? Ou não há mais por que ficar enrolando mesmo a conversa. Então, o importante é você ir direto ao ponto. Como eu até exemplifiquei na minha experiência de demissão com a minha amiga, né? Então, é assim: Maria, Antônio, João, senta aqui, vamos bater um papo. Existem aqui uma série de observações que eu fiz com você ao longo do caminho, ao longo da tua trajetória aqui na empresa. Entre elas foram essas e essas melhorias, alguns aspectos de entrega profissional, como tais e tais pontos que a gente não conseguiu avançar, que a gente não conseguiu evoluir. Então, eu quero te trazer isso como aspectos que me trouxeram à decisão de hoje. Eu preciso fazer o teu desligamento, porque nós chegamos à conclusão de que o seu perfil profissional, as suas entregas, elas não têm atendido às nossas expectativas. E eu creio que você também tem sentido isso. Quando eu coloco um pouco essa frase do eu acredito que você tenha sentido isso, eu dou ao outro também a oportunidade dele refletir, né, dessa pessoa refletir se de fato aquilo que não deu certo até agora foi porque eu não tive vontade de corrigir ou se porque esse trabalho, de alguma maneira, ele não corresponde também às minhas expectativas, né, profissionais, porque às vezes acontece. Então, ir direto ao ponto é muito importante, né? Exceto quando a gente está num caso assim onde é uma demissão em massa, porque uma empresa quebrou, uma empresa faliu, e você não, o argumento não precisa ser relacionado, porque já está claro para todo mundo qual é a situação econômica e financeira da empresa e por que a demissão está acontecendo. Mas quando a gente está fazendo uma demissão por motivos que orbitam sobre o desempenho, né, ou sobre aspectos comportamentais dessa pessoa, é importante a gente fazer uma relação de motivos, ainda que curtinha, mas iniciar sempre assim, vou direto ao ponto, né? Hoje a gente vai fazer o desligamento. Então, uma outra coisa importante também é para que você não seja pega de surpresa. O que é não ser pega de surpresa? O momento da demissão é sempre um momento sofrido para as duas partes, tá? Então, não tem essa liderança que não ache ruim e que não tenha receio desse momento da demissão, porque você está mexendo com expectativas da pessoa, está mexendo com sonhos da pessoa, está mexendo muitas vezes com alguém que é chefe de família, né, e que só tem essa pessoa para colocar o pão de cada dia em casa, mas você precisa fazer, né? Você precisa fazer a demissão. Então, para você não ser pega de surpresa, eu estou falando sobre vá preparada para tudo. Ou seja, para ser compreendida, sobre o processo da demissão, ou para não ser compreendida.
E quando você não é compreendida, o que, que pode acontecer aí, Ana? Me explica qual é a dor que pode surgir de não ser compreendida. Às vezes a pessoa não recebe bem o fato de receber o cartão vermelho, né? De ser demitida. E então ela vai trazer para você muitas dores, muitas chateações, e você pode, nesse momento, acabar ouvindo coisas que você não gostaria. Ouvindo palavras mais rudes, ouvindo argumentos que, né, às vezes até nem refletem a verdade sobre você ou sobre a sua liderança, mas é uma dor que a pessoa precisa colocar para fora. Então, pode ser que ela use esse momento da demissão para te sinalizar dores e palavras que não vão ser as mais agradáveis. Então, o meu conselho é: não rebata, tá? Seja também nesse momento uma escuta ativa para essa pessoa. Então, ouça com atenção, compreenda, né, o momento dessa pessoa, coloque-se no lugar dela, escute realmente, verdadeiramente com o coração e com a tua mente. E se chegar nesse nível, né, do descompasso, você simplesmente diga que entende, que compreende a dor, que compreende a discordância, mas que essa é uma decisão irreversível que já foi tomada. Desejo boa sorte, encerre o assunto num tom amistoso, né? Porque a gentileza nesse momento ela será muito importante. Eu costumo dizer que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, hoje você é líder de alguém que você precisa demitir, amanhã você pode ser liderada por essa pessoa, né? E se essa relação ela foi amistosa do começo, no meio e até o fim, num outro momento em que essas posições estiverem trocadas, é possível que o outro lado lembre-se disso, né? E encontre uma maneira também gentil de te receber numa nova tarefa. Então, assim, é muito importante ter cuidado com esse envolvimento emocional, né? Os argumentos que serão a sua base para você esclarecer as razões. Já falei aqui da gentileza. E se mesmo com todos esses cuidados você receber essa reação inesperada, lembrar sempre de manter o teu equilíbrio, ofereça, se for o caso, alguma ajuda para que a recolocação dessa pessoa seja acelerada no mercado de trabalho. Você sabe que nós que estamos em cargos de liderança e esse profissional ele pode até não atender as expectativas dessa empresa nesse momento, mas você sabe que aquele profissional tem perfil para estar atuando no mercado, numa outra atividade, numa outra empresa. Então, ajudar nesse sentido também é muito justo e é muito legal que a gente possa fazer. Então, se for viável na situação em que você estiver vivendo de demissão, eu sugiro que você coloque isso na pauta desse momento do desligamento, tá? Para que a pessoa sinta que existe, por sua parte ou por parte mesmo da empresa, uma preocupação em ajudar esse profissional a se recolocar. Outra coisa muito importante é a demissão, ela é uma missão da liderança, ela não é uma missão para ser feita pelo departamento de RH, pelo departamento pessoal, tá? Então, na hora que você contratou a sua equipe, as pessoas da sua equipe, você participou do processo de seleção, você fez a entrevista, você conversou com essas pessoas, ao longo do tempo em que essa pessoa esteve trabalhando com você, foi com ela que você se relacionou. Então, não tem como delegar a missão da demissão a outra pessoa, a outro departamento. Essa missão, por mais árdua que seja, é sua, líder. É você que tem que assumir esse papel, pegar esse tema para você, né, esse assunto para você, e conversar de forma sincera, franca, aberta e muito tranquila com a pessoa.
Uma vez feita a conversa da demissão, né, levando em conta esses passos que eu orientei aqui, chame o restante da equipe, né? De preferência, nunca faça essa demissão no mesmo espaço de trabalho, se a empresa tiver uma sala de reunião um pouquinho mais afastada, ou mesmo no departamento de RH que está fora da área de trabalho daquelas pessoas, eu acho que é sempre melhor para que a pessoa não se sinta constrangida de ter que voltar para o local de trabalho, né? Depois do processo de demissão realizado. Então, faça fora daquele espaço que é comum de vocês. E você voltando para a tua sala, para a tua área, para o teu departamento, convoque o restante da equipe, não importa quantas pessoas sejam, uma, duas, três ou 100, e comunique, né, o fato, comunique o que aconteceu, em linhas gerais, a razão da demissão, para evitar aquela conversa de corredores e que cada um traduz a demissão da forma que quiser, às vezes colocando a responsabilidade na empresa, às vezes responsabilizando a liderança. Então, assim, deixa claro para a equipe que até aquele momento esse profissional, né, foi um bom profissional realizando isso e isso, mas a partir de um dado momento entendemos que já não vínhamos mais conseguindo avançar nos resultados esperados, pretendidos, e por conta disso achamos por bem promover o desligamento. Contar para o restante da equipe o motivo, de forma geral, da demissão, ele é muito importante para evitar inseguranças no restante da equipe, porque muitas vezes, quando é demitida uma pessoa, a equipe sempre acha que, ai meu Deus, será que vem aí uma onda de demissões? Será que a próxima serei eu? Será que eu vou sair também? Então, é papel do líder fazer esse ambiente ficar mais tranquilo, ainda que seja um momento de trauma, porque muitas vezes as pessoas estão ali se relacionando bem e profissionalmente é uma coisa, mas a relação interpessoal acaba que se consolida e as pessoas, obviamente, lamentam. Então, para a gente evitar aquele luto, né, na cena de trabalho, é muito importante que se converse, se explique de forma geral, né, em linhas gerais, assim, a razão, né, daquele desligamento, para você poder, então, tranquilizar a sua equipe de que é um caso isolado, né? É uma situação diferenciada. Se essa vaga ela tiver possibilidade de ser preenchida por alguém da equipe, ou se vai ter um processo seletivo posterior para uma contratação, né, um processo seletivo externo, isso aí você pode dizer depois, numa segunda etapa, tá? No dia do trauma, o dia traumático, que é ruim para todo mundo, para a liderança, para o liderado demitido e para a própria equipe, a gente se reserva para simplesmente tocar no assunto da saída, né? Foi demitida a pessoa por essa razão, em linhas gerais é isso que está acontecendo, e a gente volta a conversar sobre os próximos andamentos, as atividades que ficaram pendentes dessa posição na reunião da semana, ou amanhã, ou depois de amanhã. Dê um prazo para que as pessoas, então, entendam melhor, absorvam melhor tudo o que aconteceu, tá? Então, falamos aqui sobre o equilíbrio, né, a preparação, né, que é exatamente reunir aquelas razões que estavam lá já anotadinhas nos feedbacks diários, periódicos que você deu. Então, assim, preparação, empatia e equilíbrio. Falamos aqui sobre o cuidado com o envolvimento emocional, né, e os argumentos que vão ser a base para a sua conversa com essa pessoa. Falamos sobre gentileza, falamos sobre se preparar para não ter a surpresa de uma reação inesperada, né? Como uma reação mais agressiva ou mais calorosa, por exemplo. E, por fim,
fechamos também com a questão de ir direto ao ponto, né? Falar de uma forma mais rápida possível, sem grandes complementos de conversa, porque senão você aí pode abrir precedentes para uma enrolação, vamos dizer assim, né? Uma protelação que não faz muito sentido para um momento que é recheado e coberto de dores, né? De muitas dores. Então, é isso. As dicas de hoje foram para a gente falar sobre demitir, né? A difícil missão da liderança. E se esse foi o seu caso, se você já teve, já passou por isso, eu tenho certeza que com as dicas que a gente trouxe aqui agora, você vai fazer de uma próxima vez diferente. Mas se você fez de outra maneira e gostaria de enviar também as suas dicas para cá, me manda aí no direct do Instagram ou deixa aqui nos seus comentários aqui do nosso YouTube, onde também a gente está conversando ao vivo. Por hoje é só, live curtinha de domingo. Olá, Pimentel, Marcelo, G, Juliana, Osvaldo, Lira. Obrigada por vocês terem vindo aqui. Um beijo grande, gente, e até a terça-feira, que a gente vai ter live também. E a live de terça, como vocês sabem, é com convidados. Então, me aguarde. Um beijo e até a próxima.